Alô, alô, YouTube! Vou contar uma história pra vocês hoje. Era uma vez um mundo parecido com o que a gente vive hoje. Nesse mundo, todo mundo era livre, podia fazer o que quiser. Não tinha governo, lei, polícia, imposto, nada dessas coisas. Mas as pessoas, elas eram más. Por causa disso, nesse mundo ninguém confiava em ninguém. Todo mundo vivia com medo, guerra era comum, brigava, roubava coisa dos outros, era um caos. Para resolver isso, uma pessoa teve uma grande ideia, e ela disse: me dê um pouco de seu dinheiro, algumas de suas liberdades, e eu vou garantir a proteção de todos vocês. Assim, essa pessoa se tornou o governo. Trabalha para proteger todos os que fizeram esse acordo, criando leis, exército, polícia, etc. A maioria das pessoas ficaram satisfeitas, mesmo dando algumas de suas liberdades e tendo que pagar o governo. Agora vamos para outra história. Era uma vez um outro mundo, igual ao outro, bem parecido. As pessoas também eram livres e tal. Mas a única diferença é que elas eram boas. Não precisavam de leis, de governo, essas coisas, porque elas naturalmente eram boas umas com as outras. Mas aí inventaram a agricultura e com isso propriedade privada. Algumas começaram a produzir e ter mais coisas que as outras. Assim muitas pessoas começaram a ter inveja, desigualdade surgiu. Inimizade, orgulho, tensões, pessoas começaram a brigar, querer ter mais coisas que as outras, roubar, e aí começou a ter um caos. Aí alguém teve uma ideia e disse: me dê um pouco do seu dinheiro, algumas suas liberdades, e eu vou criar leis que são iguais para todo mundo e que todo mundo tem que obedecer. Assim essa pessoa se tornou o governo. Esse governo trabalha para garantir que as leis sejam iguais para todo mundo e trabalha para diminuir a desigualdade. A maioria das pessoas ficaram satisfeitas, mesmo dando alguma de suas liberdades e tendo que pagar para o governo. Cada uma dessas histórias são baseadas nas ideias de dois filósofos, um Thomas Hobbes e o outro Jean-Jacques Rousseau. Eles tentam explicar como que surgiu o governo e por que a gente precisa dele. Deu para perceber que nos dois casos as pessoas fizeram tipo de um contrato com o governo. Esse contrato se chama contrato social, que dando dinheiro, que são os impostos, e dando algumas suas liberdades, que é tipo tendo que obedecer às leis do governo. A diferença entre as duas histórias está no que as pessoas esperam como retorno do governo, o que elas acreditam que deve ser a principal função dele. Na primeira história, as pessoas acham que o governo serve para proteger contra invasões, ladrões, essas coisas. O governo normalmente faz isso criando exército, polícia, cortes, prisões, etc. As pessoas da segunda história acreditam que o governo existe para garantir a igualdade das pessoas, que as leis têm que ser iguais a todo mundo e que o governo trabalhe para diminuir a desigualdade. O governo faz isso cobrando mais impostos dos ricos, criando programas sociais, tomando conta de empresas, providenciando serviços públicos e por aí. Por que é importante entender isso? Essas histórias são a base para entender duas ideologias mais discutidas de hoje, a briga constante entre a esquerda e a direita. Em um outro vídeo eu vou falar melhor sobre isso, então aguenta aí. Mas por agora, o que vocês acham? Quem que tá certo? O governo deve focalizar mais na primeira história ou mais na segunda? Será que as pessoas são más, precisam ser mantidas em ordem? Ou será que elas podem viver para fazer o que elas quiserem? Alô, alô, YouTube! Esses últimos anos, o Brasil tem passado por uma grande fase. Os escândalos de corrupção, as eleições de 2014, as manifestações de 20 centavos, mais escândalos e todo o processo de impeachment. Mas, acompanhando as reações das pessoas nas mídias sociais, algo vem me irritando assim profundamente. Esquerda, direita. Ninguém sabe o que é isso. Todo mundo escolhe um lado, talvez nem sabe direito o que o lado defende, mas mesmo assim concorda com tudo, escolhe um lado e sai por aí para discutir com os outros, usando palavras chiques, difíceis, fingindo que é inteligente, falando coisas que não tem sentido. Olha galera, sabe aquela linhazinha que todo mundo está acostumado a ver quando fala de esquerda, direita? E todo o estereótipo que vem junto? Então, esquece por agora. Mas como assim, cara? Você tá errado, você é louco, blá blá blá. Calma, por que eu digo isso? Porque a definição que a maioria das pessoas pensam sobre esquerda e direita não existe mais hoje, não funciona mais. Em uma época no passado ela existiu sim, mas com o tempo ela foi mudando e hoje simplesmente não dá mais, não funciona. Então antes de você agarrar sua bandeira e começar a xingar o outro lado, presta atenção aqui.
Tudo começou lá mais ou menos no século XVIII, XIX, na época de reis e rainhas. Muitas pessoas já estavam cansadas do governo de rei e começaram a reclamar que queriam mais liberdade. Naquela época, esse movimento foi visto como um absurdo, um movimento radical, defendia ideias loucas, como todo mundo é igual perante a lei. Esse povo foi conhecido como os liberais, porque eles queriam mais liberdade. Eram a primeira esquerda, normalmente representada pela cor vermelha, que simboliza o sangue derramado nas lutas. Já as pessoas que eram amigos do rei queriam deixar as coisas como estavam, porque sempre foi assim, tradições são melhores, e assim que as coisas sempre funcionaram, mais ou menos. Qualquer coisa diferente ia levar as nações num caos. Essas pessoas ficaram já conhecidas como os conservadores, aqueles que queriam conservar as tradições. O povo da direita, normalmente representado por azul, mas isso nunca foi muito certo. Com o tempo a gente sabe que a esquerda foi ganhando, o povo foi dando mais voz. Rei e seus amigos foram sumindo, deixando de existir, até que hoje ninguém apoia rei. Bem, quase ninguém. Mas o tempo não para. Novas gerações foram surgindo, novas ideias foram vindo também, ideias ainda mais radicais e mais liberais que antes, criando um novo grupo ainda mais para a esquerda da linha. Os que eram da antiga esquerda agora já estavam pro lado direito da linha, e eles não queriam mais mudança, e eles viraram os novos conservadores. A nova esquerda, como sempre, pedindo ainda mais liberdade do governo. Até agora essa definição parece fácil. Um lado queriam mais liberdade, um governo menor, e outro lado queriam deixar as coisas como estavam, um governo mais influente. Mas aí surgiu a nova esquerda, o comunismo, e tudo virou bagunça. Essa nova esquerda era diferente porque, entre outras coisas, tinham ideias liberais que queriam implementar com métodos conservadores. Também achava que o governo tinha que ser grande e influente, assim como muitos conservadores naquela época achavam. E aí, com o tempo, outros grupos foram surgindo, de esquerda e de direita, cada um com sua bandeira diferente. Ficou mais difícil de começar a encaixar nessa linha, porque eles tinham ideias que vinham de pontos diferentes. Não fazia mais sentido essa linha. Dá pra ver isso hoje no Brasil. Não tem um partido que é bem de direita ou de esquerda, de acordo com essa linha. Todos os partidos têm ideias que são tiradas de partes diferentes. E essa polarização que tem hoje causa muita confusão e briga que não faz sentido. Tem solução para isso então? Tem sim. Ela não é perfeita, mas é melhor do que isso aqui. É só acrescentar mais uma linha vertical. Como assim? Assim, ó. Uma linha fica questões econômicas e na outra linha fica questões sociais. Numa ponta fica o governo mais influente e na outra o governo menos. Olha só. Na linha horizontal fica a liberdade econômica, ou seja, com controle o governo tem na economia. Quanto mais para a esquerda, mais controle o governo tem. Essa sim é a famosa esquerda, que fala sobre projetos sociais, estatização, impostos mais altos para ricos, reforma agrária, etc. Até que na ponta fica o controle total da economia. Mas quanto mais para a direita você for, menos controle no governo. E assim é a famosa direita, com mercado livre, privatização, poucos impostos, lucro e etc. Na extrema ponta fica controle nenhum do governo na economia. Quando você quer discutir sobre economia, desemprego, salário mínimo, inflação, impostos ou qualquer um desses assuntos, é nessa linha que você vai ficar. Já outros assuntos como liberdade de expressão, discriminação, homofobia, feminismo, aborto, legalização das drogas, liberdade religiosa e vários outros são parte da outra linha, da liberdade social. A liberdade social é quanto o governo controla as suas liberdades individuais. Quanto mais para cima da linha você vai, mais controle o governo tem na tua vida social, até que o topo é controle total. Quanto mais para baixo, menos controle do governo, até que na ponta é controle nenhum. Legal, agora juntando essas duas linhas forma um gráfico, calma, não é matemática. O gráfico só mostra que as pessoas podem estar em qualquer ponto entre essas duas linhas, dependendo do que elas acreditam. Por exemplo, o comunismo de Stalin e o nazismo de Hitler são praticamente iguais quando se tratava de controlar a liberdade social, mas quando o assunto é economia, eles tinham ideias bem diferentes. Líderes do mundo se encaixam em diferentes pontos desse gráfico, e você também, dependendo do que você acredita. Se você quiser saber em que parte você está nesse gráfico, tem um site bom que ele testa e mostra o resultado, falando em que ponto você está. Eu coloquei um link na descrição embaixo se você quiser ver. Agora, eu espero que vocês parem de misturar as coisas. Se você estiver falando de economia, é na linha da direita e esquerda. Se você estiver falando de liberdades individuais, é na linha de autoritário e libertário. Ou seja, se você luta por feminismo e é contra a homofobia, não quer dizer que você é esquerda. Ou se você é alguém religioso e é contra a legalização das drogas, não quer dizer que você é de direita, porque esses assuntos são da outra linha. Esse esquema é perfeito? Não, pode ter falhas, o mundo não é perfeito, mas é bem melhor do que a definição que todo mundo vem usando por aí. Agora a gente consegue ver melhor que mesmo as pessoas tendo ideias diferentes, ainda há coisas semelhantes. Não vamos esquecer que mesmo com pensamentos diferentes, todos nós no fundo temos o mesmo objetivo.